Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 4. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, abre 1 Samuel, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo inteiro. E, na verdade, quando nós terminarmos de ler esse texto, não precisaria ser dito mais nada. Não precisaria ser falado mais nada. Mas vamos lá. Veio a palavra do Senhor a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da presença, a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios de toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. E foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomado a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então morreu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. E disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu, porque trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos.
Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Enquanto as dores de parto lhe sobrevieram, ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Nós queremos mergulhar exatamente nesse tema, e acabou. Quando a glória de Deus se retira, quando a glória de Deus se vai. O povo de Israel, ele estava passando por um processo de afastamento do Senhor. Eles foram se afastando de Deus pouco a pouco. Eles foram se afastando de Deus pouco a pouco, e a presença de Deus foi se retirando do meio de Israel. Mas eles não perceberam isso. Eles não perceberam que o Senhor não estava mais com eles. Eles não perceberam que a glória de Deus havia se afastado deles. Então eles vão para a guerra contra os filisteus. E no primeiro embate, na primeira luta, 4.000 homens morrem no campo de batalha. E eles então retrocedem e começam a se questionar: por que o Senhor nos fez perder essa batalha? 4.000 homens haviam morrido. Mas alguém disse, os anciãos disseram: vamos trazer a arca da presença. A arca da presença, ela era para o povo de Israel algo assim muito forte, ela era algo muito tremendo. Porque quando o Senhor mandou, lá quando eles foram construir o tabernáculo, e o Senhor deu a Moisés o projeto para que ele construísse uma arca, e alguns textos dizem que é a arca da presença, outros textos dizem que é a arca da aliança, outros ainda dizem que é a arca do testemunho. E quando Deus deu esse projeto para que Moisés fizesse uma arca, um baú, e esse baú, sobre ele seria todo revestido de ouro, e a sua tampa, sobre a sua tampa eram colocados 2 anjos, 2 querubins, um de frente para o outro, e com as asas voltadas uma para o outro também. E quando Deus vinha falar com Moisés na tenda da revelação, a voz de Deus, ela ecoava de sobre a arca da presença. Então essa arca era algo muito tremendo. Você pode ver em Números capítulo 7, verso 89. Números 7, 89. Nós queremos ver aqui para você conferir. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele, de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Então você imagina que era como se a própria arca falasse. E tudo que Deus quisesse falar com Moisés, ele falava de sobre essa arca do meio dos querubins. Isso era uma representação que depois Isaías, quando ele diz que entrou na sala do trono, você lembra? Isaías diz que ele entrou, ele teve uma visão. Ele estava no templo, em Isaías capítulo 6, e ele disse que quando ele entrou na sala do trono, ele teve uma visão da sala do trono. E ele diz que Deus estava sentado no seu trono, e à sua volta haviam os querubins, e eles voavam, e eles adoravam ao Senhor cantando. Então Deus reproduz no projeto da arca da aliança, da arca da presença, da arca do testemunho, Deus reproduz a sala do trono. Então essa arca, ela tinha uma importância muito grande para Israel, porque ela representava nada mais, nada menos do que a presença de Deus.
porque Deus se manifestava sobre essa arca. Então, quando eles vão para a guerra, quando eles vão para a batalha, quando eles vão lutar, quando eles vão guerrear, e não dá certo, no primeiro embate, na primeira luta, no primeiro encontro de batalha, 4.000 homens morrem, os anciãos dizem: vamos trazer a arca, vamos buscar a arca da presença, que ela seja trazida para o arraial, que ela seja trazida para o nosso acampamento. Então, quando os levitas vão, porque só os levitas podiam transportar a arca, quando os levitas vão a Siló e trazem a arca da presença, e a arca da presença entra no acampamento de Israel, acontece uma grande celebração. Por que acontece uma celebração? Porque a arca representava o quê? Que Deus estava ali com eles. Deus estava ali com eles. Então a arca da presença representava que o Senhor estava com eles. Então eles fazem uma grande celebração, e eles então voltam para a batalha. E agora, nesse segundo embate, nesse segundo momento de batalha, não são apenas 4.000 que morrem, são 30.000. 30.000 homens morrem. Um grande morticínio, diz a palavra de Deus. E além deles perderem a batalha, além deles perderem 30.000 homens, eles perdem os sacerdotes que estavam junto com a arca, que eram os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles acabam morrendo na batalha. Então morrem os 2 sacerdotes, morrem 30.000 homens, a arca é tomada pelos filisteus, e os filisteus levam para a sua terra a arca da presença. Agora, Israel não tem mais a arca da presença. Israel não tem mais a presença de Deus. Um desses homens volta para a cidade, e lá na cidade ele chega correndo, um dia inteiro de caminhada. Ele chega na cidade e traz a notícia. Olha o efeito disso. 30.000 homens morrem na batalha, os sacerdotes morrem na batalha, os filhos do sacerdote Eli morrem na batalha. Esse homem vai para a cidade. Quando ele chega na cidade e traz a notícia, Eli estava sentado, já cego, 98 anos, recebe a notícia. Ele já estava preocupado por causa da arca da presença, porque a arca não devia sair do tabernáculo. Ele já estava preocupado por causa da arca da presença. Então vem a notícia: olha, tomaram a arca da presença, levaram a arca da presença, os teus filhos morreram. Ele recebe aquela notícia e ele morre. Ele cai, se desequilibra da cadeira e quebra o pescoço e morre. A notícia da morte do sogro, a notícia da morte dos filhos chega numa das noras que está grávida para dar a luz. Está chegado o momento de dar a luz, e aquela notícia gera um impacto na vida daquela mulher, e as dores de parto vêm sobre ela, e ela dá a luz ao seu filho, já também morrendo. E quando a notícia é dada a ela: você deu a luz ao menino, você tem que ficar feliz. Ela não fez nenhuma comemoração, ela não se alegrou, e ela apenas disse: coloque o nome dele de acabou. Quer dizer que a glória se foi, porque a arca do Senhor foi tomada, porque o sogro havia morrido, porque o marido havia morrido, e ela estava também morrendo. Que tristeza, quanta tristeza. Se nós lêssemos o capítulo anterior, no capítulo anterior, quando Deus chama, quando o Samuel ainda está servindo o profeta Eli, ele ainda não é profeta, e de noite ele ainda é um menino, Deus vem chamar ele. E o capítulo 3 diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele chama Samuel para se levantar como profeta. É um momento muito triste do povo de Israel, porque agora a arca da presença é tomada. E nós sabemos, querido, que se existe uma coisa triste que pode acontecer para alguém, é perder a presença de Deus. É quando a presença de Deus se retira.
quando a presença de Deus vai embora, Israel não percebeu que a presença do Senhor havia se retirado. Havia uma arca física, mas não havia uma presença espiritual. Havia um baú com querubins, mas não havia mais uma presença espiritual no meio deles. O mesmo aconteceu com Saul. Saul, ele queria tanto se manter no governo, queria tanto se manter no trono, e ele foi se distanciando cada vez mais de Deus. Cada vez mais ele foi se distanciando do Senhor. Cada vez mais ele foi fazendo as coisas como ele queria, do jeito dele. Deus dizia: faça isso, Saul. E Saul fazia do jeito dele. Faça daquele outro jeito, Saul. Saul não queria. Saul era governado pela sua própria mente, pela sua própria cabeça, pelas suas próprias ideias, pelo seu próprio eu. E quando ele menos esperava, Deus não estava mais com ele. Saul chega ao cúmulo de ir consultar o Senhor. Samuel morre, o profeta Samuel morre, se eu não me engano, no 2º ano do governo de Saul. E ele vai consultar o profeta Samuel. Depois de morto, ele vai numa sessão espírita para buscar orientação de Samuel. Saul foi se distanciando do Senhor e não percebeu que o Senhor não estava mais com ele. A palavra diz que a mesma coisa com Sansão. Sansão foi se distanciando, Sansão foi se afastando do Senhor. É o mesmo quadro, é a mesma figura. Cada vez que Sansão ia fazer alguma coisa, os pais diziam: meu filho, não faça isso, não faça desse jeito. E Sansão dizia: não, eu vou fazer do meu jeito. E nós sabemos que quando um belo dia, depois de tantas vezes ter brincado com o Senhor, ele é traído pelo seu próprio coração, e ele conta para Dalila o seu segredo. E ela então lhe corta os cabelos, e mais uma vez ela chama ele. Ela acorda Sansão: Sansão, olha, os filisteus estão aí. E a palavra de Deus, ela diz exatamente isso: que ele não sabia que a glória do Senhor não estava mais com ele. Então, queridos, nós percebemos que muitas vezes alguém pensa que Deus está com ele. Alguém pensa que Deus ainda o acompanha. Alguém pensa que Deus ainda, a presença de Deus ainda está sobre ele. É como aquela pessoa que às vezes faz tudo errado, mas aí você chega na sua casa, você chega no seu escritório, lá está a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, e a pessoa acha que porque a Bíblia está aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 ou algum texto da Bíblia, a pessoa acha que tudo está certo. Era como a arca da presença. Vamos trazer a arca da presença. A arca da presença está aqui. Se a arca da presença está aqui, então Deus estará aqui. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não basta ter uma Bíblia aberta, não basta a pessoa ficar citando textos da palavra de Deus, não basta essa pessoa ficar proferindo palavras. Às vezes você vê pessoas com a vida mais torta do que não sei o quê, e na hora do problema a pessoa diz: o sangue de Jesus tem poder, como se dizer que o sangue de Jesus tem poder de resolver todas as questões da sua vida. É mais uma figura de quando as pessoas querem trazer a arca da presença, e elas pensam que trazendo algo que representa Deus no momento de crise, no momento de luta, no momento de dificuldade, se elas pronunciarem uma palavra mágica, como se fosse um abracadabra, então aquelas palavras vão ter o efeito de reverter qualquer situação. É como se eles pronunciassem uma palavra de efeito sobrenatural. Mas a gente sabe que não é bem assim. E a gente vai percebendo que a presença de Deus, ela vai saindo tão gradativamente. E só uma pessoa que não se mantém no relacionamento de intimidade acaba não percebendo que Deus não está mais com ela. Acaba não percebendo que a presença de Deus não está mais junto com ele. Acaba não percebendo que a presença de Deus não está mais com ele. Agora, existe algo mais triste ainda. Em 1 Samuel capítulo 6, 1 Samuel capítulo 6, verso 1, um pouquinho adiante de onde nós estávamos vendo antes. 1 Samuel 6, 1,
Já fazia quanto tempo? Quanto tempo? 7 meses que a arca da aliança estava na terra dos filisteus. 7 meses. A palavra de Deus diz que nesses 7 meses os filisteus sofreram demais. Deus trouxe juízo sobre os filisteus. Houve pragas, houve uma praga como semelhante ao que aconteceu no Egito. Os ratos invadiram as casas, as colheitas, as plantações, e a maioria da população começou a sofrer de hemorroidas. Você imagina uma nação inteira sofrendo de hemorroida. Só quem teve hemorroida sabe que isso é uma coisa terrível. Uma nação inteira sofrendo de hemorroidas. E 7 meses eles fizeram de tudo para permanecer com aquela arca. Mas cada vez ia piorando a situação. Então eles chamaram os seus sacerdotes. Eles disseram: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com essa arca? Então ele disse: mandem de volta para Israel. Mas eles disseram: mas nós não podemos mandar essa arca sem nada. Nós não podemos simplesmente mandar essa arca. Então eles disseram: façam peças de ouro. Peças de ouro com a imagem dos ratos e com a imagem das hemorroidas. E eles fizeram várias peças de ouro. Imagina a peça, né? Várias peças de ouro com as imagens das hemorroidas, com as imagens dos ratos. Mandaram fazer um carro novo de bois. E eles disseram: peguem 2 vacas recém que deram crias, que nunca foram usadas no serviço, coloquem elas a puxar o carro de boi e deixem elas ir. Deixem elas ir. Porque se elas forem embora para Israel, por sua conta própria, vocês vão saber que é Deus que está fazendo isso. Deixem elas ir embora. Então eles fizeram tudo isso. Prepararam as imagens de ouro, colocaram dentro de um baú, prepararam um carro novo, separaram a vaca das suas crias, deixaram as crias na estrebaria, colocaram aquelas 2 vacas que nunca haviam puxado um arado, colocaram para puxar o carro de bois e foram acompanhando. E as vacas puxaram o carro de boi e foram embora para Israel. Mas isso se passaram 7 meses. 7 meses. Então a arca chega no primeiro lugar, na primeira comunidade, depois que entra nas terras de Israel. Então eles celebram porque receberam a arca. E eles fazem muitos sacrifícios. Mas a palavra de Deus diz que haviam 70 pessoas curiosas que abriram a arca para ver o que tinha dentro. E as 70 morreram. Jesus amado, 70 pessoas morreram. Essa arca foi levada para outro lugar. E ela ficou 1 ano lá. Então, queridos, lá no tabernáculo, durante 1 ano e 7 meses, não havia arca da presença. Não havia arca da presença. Mas durante 1 ano e 7 meses, os rituais continuaram. Os cultos continuaram. As celebrações continuaram. As festas continuaram. Tudo continuou normalmente acontecendo, sem a presença de Deus. Isso é triste. Por 1 ano e 7 meses, tudo aconteceu normalmente no templo, tudo aconteceu normalmente no tabernáculo, sem a arca da presença. A gente vê que muitas vezes, querido, existem muitos lugares aonde Deus já se retirou faz muito tempo, onde Deus já não está junto faz muito tempo, Deus já se afastou há muito tempo, Deus já foi embora há muito tempo. A arca da presença, ou a presença do Senhor, já foi embora há muito tempo. Mas os rituais, as cerimônias, tudo continua acontecendo normalmente, sem a presença do Senhor. Estão tão acostumados a ficar sem a presença de Deus que eles não percebem que Deus não está lá. Então às vezes as pessoas vão, os homens vão, a comunidade vai, as pessoas comparecem, as pessoas importantes comparecem, mas Deus não vai. Deus não vai naquele lugar. Deus não comparece naquele lugar.
Agora, a palavra de Deus, ela nos fala, no Novo Testamento, ela nos traz duas advertências. Uma delas está em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra. Se você não tem, vai estar aí no telão. Efésios 4:30. Ela nos diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Hoje, quem é a arca da presença? Quem é a arca da presença hoje? Sobre quem que a presença de Deus vem hoje? Quem? Nós. Existe hoje um vacilo muito grande ainda pela arca da presença. E muitas vezes a gente vê muitos lugares onde as pessoas têm lá, às vezes tem dentro do altar, tem uma arca da presença. Mas hoje, a arca da presença somos nós. A presença não vem mais sobre a arca. A voz de Deus, ela não sai mais da tampa da arca, ela vem dentro de nós. Porque Cristo está em nós, porque a presença de Deus está em nós. Às vezes a gente ainda canta, o Espírito Santo vem, ou ele vai chegar, ou quando ele vem, enfim, vem, seja bem-vindo. Mas na verdade o Espírito Santo está em nós. E quando o Espírito Santo fala para nós, em nós, ele fala dentro do nosso espírito. Amém? Agora, ainda hoje, onde não há mais a necessidade de um baú, de uma arca, de madeira revestida em ouro, aonde o Espírito Santo tem livre acesso até nós, e nós temos livre acesso até Ele, ainda hoje alguém pode, a palavra diz, primeiro, entristecer o Espírito. Porque nós sabemos que Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E Ele habita em nós. E Jesus, numa ocasião, falando do Espírito Santo, Ele disse que um dos símbolos do Espírito Santo é uma pomba. A pomba que representa o Espírito Santo. E a gente sabe que, por que Jesus fala de uma pomba? Porque a pomba, ele é um ser muito arredio. Ela até pode vir perto de você. Ela até pode vir comer na sua mão. Ela até pode pousar perto de você. A palavra diz que quando Jesus recebeu o Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, a palavra de Deus diz que ele veio do céu uma pomba e pousou aonde? Pousou sobre Jesus. Ela pousou sobre Jesus fisicamente. Uma pomba vem e pousa sobre Jesus. Mas a gente sabe que se uma pessoa ela tem a facilidade de atrair uma pomba para junto de si, basta fazer uma ação muito rápida, muito descuidada, e ela vai embora. Ela vai embora. Então, quando a palavra de Deus diz, cuidado, nada entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem um habitat natural, ele habita o nosso espírito, mas o habitante do Espírito Santo é a santidade. É a santidade. Então, onde não há santidade, é como se você estivesse o tempo inteiro batendo nele, agredindo, agindo com violência. E a palavra de Deus diz que ele vai se entristecendo. Ele vai se entristecendo. Ele vai se entristecendo. Mas ela diz mais ainda. Em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Olha o que ele fala. 1 Tessalonicenses 5,19. Ela diz assim: não apagueis o Espírito.
Não apagueis o Espírito. Então ele diz: primeiro, não entristeça o Espírito. Depois ele diz: não apague o Espírito. Então nós sabemos que às vezes você conheceu alguém que queimou muito na presença do Senhor, mas hoje não queima mais. Hoje essa pessoa conseguiu entristecer e apagar o Espírito Santo na sua vida. Hoje ela conseguiu fazer o que Israel conseguiu: perder a presença de Deus. Conseguiu se distanciar da presença de Deus. Conseguiu apagar o Espírito Santo de sua vida. Isso quer dizer que todas as vezes que o Espírito Santo lhe falou alguma coisa, todas as vezes que o Espírito Santo lhe instruiu, todas as vezes que o Espírito Santo lhe deu uma sinalização e essa pessoa não ouviu, ela foi apagando. A palavra de Deus diz que fica cauterizado o seu espírito. Então não adianta mais o Espírito Santo falar, porque a pessoa não ouve. Não ouve. Eu já vi pais dizerem assim: não sei se estou fazendo isso com meu filho não tem ouvido. Você nunca viu pai dizer isso? Nós tínhamos um cachorrinho chamado Marley. Marley não tinha ouvido. Marley era um terror. Um cachorrinho pequenininho. Ele derrubava um porco, derrubava qualquer bicho, matava qualquer coisa. E não adiantava falar nada para ele, que ele não tinha ouvido. Você chamava, você falava, nem bater não adiantava. Era um terror, uma cruza com o diabo da Tasmânia, um animal terrível, pequenininho, magrinho. Você não dava nada, mas solta ele fazendo estrago. Não tinha ouvido. E sabe que muitas vezes tem pessoas que são assim: Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai sinalizando, Deus vai dando, o Espírito Santo vai sinalizando, o Espírito Santo vai dizer: não vá, não faça, não é aí, não ande aí, não transite por esse lugar, não se mova desse jeito, saia desse caminho. Mas o Espírito Santo vai falando e a pessoa não tem ouvido, não tem sensibilidade, está amortecido no seu coração. O seu coração está endurecido. Ele está apagando o Espírito e não está percebendo. O Espírito Santo está dizendo: não ande nesse lugar, não ande nesse caminho. Porque uma das referências do Espírito Santo em nós é a consciência. E às vezes tem pessoas que não têm mais consciência de que elas estão fazendo. O que elas estão fazendo é algo que não é da vontade do Espírito Santo. Perdeu a sua consciência. Ela não tem mais consciência. Ela peca e o Espírito Santo ele vem e bate aqui. Está tudo fechado. Não existe mais um sentimento de arrependimento. Não existe mais um sentimento de culpa. O Espírito Santo fala, entra no ouvido e sai do outro. Outra ação do Espírito Santo em nós é a intuição. O Espírito Santo está dizendo: olha, não vai aí, não ande nesse lugar, saia desse lugar. Mas a pessoa não ouve, não percebe. O Espírito Santo vai se apagando. E por fim, de tanto se entristecer, de tanto se apagar, um lugar, um ambiente onde uma vez o Espírito Santo habitou, um lugar onde o Espírito Santo se fez presente, ele não está mais. Ele se retirou. E talvez como Sansão, essa pessoa vai um dia clamar, e talvez esteja escrito lá no livro, diante do Senhor, e ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais com ele. Ele não sabia, ela não sabia que o Espírito Santo já não habitava mais a sua vida. Por isso que uma das chaves do reino de Deus é o arrependimento. Por isso que uma das chaves do reino de Deus é o arrependimento. Nós podemos ser o mais cabeça dura que quisermos. Nós podemos ser o ser mais teimoso que existe na face da terra. Mas se nós pararmos de ouvir o Espírito Santo, se Ele nos falar e a gente não ouvir, Deus vai ter que agir para nos ensinar.
Israel pagou um preço terrível por ter perdido a presença do Senhor. Mais de 30 mil homens morreram, 30 mil famílias em luto, 30 mil famílias sepultando os seus familiares. A arca da presença foi tomada, o seu sacerdote morreu, os filhos dele morreram. Não havia mais quem pudesse representá-los diante do Senhor. Isso é triste. Isso é muito triste. Hoje nós vamos celebrar a mesa do Senhor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que uma das causas de muitas pessoas sofrerem é porque elas não discernem a ceia do Senhor. Elas não entendem, elas pensam que é só comer um pão e beber um suco. Elas não têm reverência, não há arrependimento, não há confissão de pecados, não há santidade, não há uma vida que se rende diante do Senhor. E Deus querendo trazer a sua presença, e não pode. Sabe por que ele não pode? Porque a palavra diz assim: os nossos pecados, eles criam uma parede, um abismo entre nós e Deus. Pastor, mas Cristo não me perdoa na cruz. Perdoa, querido. Quando você foi a Jesus, quando você recebeu a Jesus, sabe lá qual era o seu estilo de vida? Todos os teus pecados foram perdoados, todos eles. Todas as maldições foram quebradas. Tudo aquilo que te separava de Deus foi resolvido. Mas no momento seguinte, e a partir da cruz, toda vez que você pecou e não se arrependeu, isso criou um abismo entre você e Deus. Então às vezes alguém está orando e pensa que Deus está ouvindo. Deus não está ouvindo, porque existe uma parede. Então às vezes a pessoa está clamando e Deus não está respondendo. Tanto que a palavra de Deus fala para os maridos: maridos, se vocês não atenderem as suas mulheres como parte mais frágil, as suas orações não serão atendidas. Viu, marido? Aí você está orando, Deus não atende, Deus não ouve, Deus não responde. Ontem e hoje as redes sociais se encheram de pessoas dizendo: vamos clamar pelo Brasil, vamos clamar pela nossa nação. Mas o texto de Crônicas não diz que a gente só tem que clamar. O texto de Crônica diz: se o meu povo se arrepender. Então antes de clamar tem que haver arrependimento. Então muita gente clamando, mas ninguém se arrependendo. Então Deus não ouve, porque Deus só disse que ouviria quando houvesse arrependimento. Quando houvesse arrependimento, Ele ouviria e Ele sararia a terra. Hoje nós vamos saber se Ele vai sarar a terra ou não. Muita gente clamou, mas muito poucos se arrependeram. Hoje nós vamos celebrar a mesa do Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Não é apenas clamar, não é apenas erguer um altar de adoração, mas é preciso examinar o nosso coração. E é preciso que haja arrependimento, para que possamos comer do pão, para que possamos beber do cálice, para que não haja condenação em nós. E se por algum acaso a presença do Senhor já saiu da sua vida e você não percebeu, Ele já não está mais aí, Ele já foi embora, e você não percebeu, que Ele possa voltar, a presença do Senhor possa voltar para a sua vida. Porque glória a Deus que existe o arrependimento, glória a Deus que existe a misericórdia do Senhor, glória a Deus que Cristo nos deu uma possibilidade. Se o teu coração te condena, clame ao Senhor. Cristo Jesus é o nosso advogado. Arrependa-se. Por isso que a palavra fala: lembra-te onde você caiu e volta. Volte atrás quando ainda dá.
orar? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos orar nessa noite.